Muito bem, irmãos, irmãs, com muita alegria em nossa alma, nós estamos reunidos mais uma vez na casa do nosso Deus para prestar o nosso culto de louvor sincero. E precisa ser sincero, irmãos, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado muito de nós. Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles nunca esquecem de nós. E eis o momento de retribuirmos, irmãos, um pouquinho do que Ele tem feito em nossas vidas. Eu costumo dizer que nós passamos a maior parte do nosso tempo chamando a Santa Avó, chamando o Santo Irmão Aldo para dentro da nossa casa, nosso trabalho. Nós vivemos chamando o Irmão Aldo todo dia para ele acompanhar a gente no nosso trabalho, nossa escola, nosso estudo, no nosso dia. Não é isso? Nós oramos quando amanhecemos, quando vamos dormir, e nós pedimos: Irmão Aldo, fique conosco. Irmão Aldo, me ajude no meu dia. Irmão Aldo, me acompanhe no meu trabalho. Quando nós vamos iniciar uma nova jornada, Irmão Aldo, esteja comigo. E é assim, irmãos, a nossa vida. E é justo que assim seja. E eles estão exatamente para isto. Mas, quando chega, irmãos, a hora da reunião, é o momento que Ele então nos convida: agora é a hora de vocês virem na minha casa. Eu estive na casa de vocês durante toda a semana, e este momento então é o momento que eu lhes convido para que estejam na minha casa. É por isso, irmãos, que nós precisamos dar valor às nossas reuniões, porque é uma forma de retribuir o que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os anjos, os santos têm feito por nós. É uma forma, uma pequena forma de retribuir todo o carinho, todo o amparo, todo o cuidado que esses santos eles têm por nós durante todo o tempo da nossa vida. 24 horas, irmãos, eles estão conosco. Nós estamos dormindo, eles estão cuidando de nós. Nós estamos trabalhando, estudando, cuidando dos nossos afazeres. Esses santos estão velando por nós. E agora chega o momento que eles estão na igreja, agora eles esperam, agora é a hora de eu receber eles na minha casa. Irmãos, daí a importância das nossas reuniões. E daí eu digo que foi muito bom os irmãos decidirem estarem aqui nesta manhã, todos juntos, assim como estivemos ontem, para participar de mais uma reunião. Que a graça da Santa Avó, que a bênção do Santo Irmão Aldo esteja com todos. E é exatamente com esse sentido que eu cumprimento a todos, desejando muito, irmãos, a graça, a bênção do nosso Deus, a proteção e o amparo da nossa Mãe Maria Santíssima e de Jesus, e as bênçãos da Santa Avó Rosa e também as bênçãos do Santo Irmão Aldo. Que essas bênçãos possam estar e permanecer conosco, abençoando grandemente a nossa reunião que vamos dar início oficialmente agora. Por gentileza, todos em pé, nós de cabeças curvadas, de olhos fechados, com muita reverência nós vamos orar, consagrando a nossa reunião ao nosso Deus. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, nosso Pai, o Senhor preparou tudo esta manhã para nos receber na Tua casa, Pai. Assim como o Senhor está conosco durante toda a nossa vida, lá na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos afazeres. O Senhor está sempre conosco. E chegou o momento de retribuirmos isto, conforme nós estávamos conversando agora. E é muito bom, Pai, poder estar na Tua casa, porque se o Senhor está conosco na nossa vida, se o Senhor sempre pode estar conosco, é a certeza absoluta que aqui o Senhor também está. Uma certeza que nada tira de nós, Pai, nenhuma sombra de dúvida, de que o Senhor, o Teu poder, o poder dos Teus santos, dos Teus anjos estão aqui. Daí a importância deste momento, daí a importância de nossas reuniões, daí a importância de estarmos ligados aos céus e nada deste mundo, nada possa tirar a nossa atenção, a nossa reverência, nada possa tirar o brilho de estarmos na Tua presença. Ajude-nos, ó Pai, nesta santa reunião. Fique conosco.
guie os passos deste trabalho, os hinos que serão apresentados, que o coro angelical cante com eles também. A mensagem que o Senhor já preparou para nos dar nesta reunião, que o Senhor possa transmitir para nós de forma clara e objetiva, mesmo aquilo que nós não queremos muito ouvir, porque uma correção às vezes dói, mas nós queremos exatamente isto. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, não a nossa vontade, mas a tua vontade, Pai, a vontade do irmão Aldo, a vontade da Santa Vó. Portanto, guie esta reunião, dirige todos os trabalhos que nós vamos realizar nesta manhã, para a honra e glória do nosso Deus, para a honra e glória de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Pela certeza de que teremos uma reunião nesta manhã muito abençoada, o nosso louvor sincero e a nossa gratidão. Amém. Nós vamos cantar o número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Seus lugares, e na sequência nós vamos cantar o número 31, Fonte da Vida, hino do nosso cenário. Há só dois caminhos, de número 40. Jesus, se está
Finalizando, nós vamos cantar Diante da Glória de Deus, de número 50. Amém. Irmãos, agora o coral irá apresentar o hino Caminho Bem Certo.
ia morrer ao deixar este corpo. Lá no céu vou viver. Que grande alegria! Então sentirei como a santa formosa, sempre, sempre estarei. Guiando os meus passos no caminho bem certo, com seus santos anjos, em mim sempre perto, com seus braços abertos, a me orientar. Minha santa formosa, comigo sempre está.
Amém. Agora nós vamos ter a oportunidade de voltarmos, irmãos, a meditar no assunto que nós estávamos falando ontem, sobre o perigo das amizades inconvenientes, o tema que nós temos nesta mensagem desta semana para a meditação de toda a igreja, irmãos. Um alerta divino, um alerta dos céus, irmãos, sobre os perigos que nós às vezes corremos em não selecionar as pessoas que nós queremos por perto, em não usar a inteligência que Deus nos deu para, irmãos, escolher muito bem os nossos amigos e as pessoas com as quais nós compartilhamos, porque nós humanos, nós gostamos de conversar, é nosso, irmãos, isso é da natureza humana. Nós precisamos de alguém para conversar, faz parte da natureza humana. Nós precisamos de bons amigos, sim, todos nós. Nós não vivemos sozinhos, irmãos. Nós humanos não fomos feitos para viver sozinhos. Nós somos feitos, irmãos, para viver em sociedade. E aí, nós sempre precisamos de alguém para compartilhar, seja as nossas alegrias, as nossas vitórias, seja também, irmãos, compartilhar algo que nos faz triste, que nos fez triste, algo que nos tornou e que nos torna assim, às vezes precisamos falar, precisamos conversar, precisamos expor, não é? E em muitos casos, e precisa ser assim, nós contamos dentro da nossa casa, nosso pai, nossas mães, o esposo, a esposa. Esses irmãos devem estar no topo de melhores amigos, nossa própria família. Porque se dentro da nossa casa nós não temos esta facilidade para criar bons relacionamentos, bons amigos, aí fica difícil, irmãos, muito difícil. Então, dentro da nossa própria casa, nós temos que ter os nossos melhores amigos. Seu esposo, sua esposa, ele precisa ser o seu melhor amigo, o seu confidente. Mas isso, irmãos, também não impede que nós tenhamos outras amizades. Sim, claro, é normal. Só que precisamos ter muita inteligência, irmãos, e ser muito espertos nas escolhas dessas amizades, para que isso não reflita na nossa vida de forma negativa, para que isso não torne a nossa vida mais difícil, irmãos. Nós precisamos ter bons amigos, ter pessoas boas em nossa vida, que torna a nossa vida, que torna a nossa caminhada mais leve, não mais difícil. Irmãos e irmãs, vamos refletir sobre um pedido de Jesus a Santa Avó Rosa, o Consolador, e dela ao Santo Irmão Aldo, o seu sucessor. Ensine o meu povo a viver. Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso nos deram orientações, conselhos e disciplina, ou seja, regras necessárias para um bom proceder e convivência salutar. Nós precisamos, irmãos, enquanto vivermos aqui na terra, nós temos que saber viver. Porque a vida é muito boa, irmãos. Nossa vida aqui na terra é muito boa. A vida de um fiel aqui na terra, ela é muito boa. O apostólico que reclama de tudo, o apostólico que nunca está feliz com nada, irmãos, essa pessoa falta alguma coisa. Não é um apostólico verdadeiro. A pessoa reclama de tudo, nada está bom. Está sempre murmurando, sempre de cara fechada, sempre... Irmãos, essa pessoa não está vivendo aquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixou, porque a vida, ela é boa. A vida de um apostólico, irmãos, a vida de um filho de Deus aqui na terra, ela é uma vida maravilhosa, porque é uma extensão dos céus. Se nós vivemos aquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ensinam, irmãos, é uma extensão dos céus. Os céus têm tristeza? Não. Embora aqui nós tenhamos lutas, no céu não tem, mas mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as adversidades que a vida nos oferece, e é normal que assim seja,
Mesmo assim, irmãos, a vida de um verdadeiro apostólico, ela é uma vida muito boa. Se está, às vezes alguns irmãos estão vivendo diferente disto, então precisamos fazer uma reflexão, precisamos meditar um pouquinho, ver, irmãos, o que nós precisamos ajeitar na nossa vida, ver o que nós precisamos mudar na nossa vida, porque a vida de um apostólico, ela é boa, irmãos. Ela é uma vida maravilhosa, na verdade, porque é uma extensão dos céus. E nós entendemos que os céus é maravilhoso, então a nossa vida aqui na terra, ela também precisa ser maravilhosa. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das barreiras que nós temos que atravessar, irmãos. A avó Rosa dizia, Santa Avó Rosa dizia, olha, o apostólico vence as lutas com classe. Assim, vence as lutas com classe. O apostólico encara as dificuldades, tem os seus problemas, mas ele vai vencer e vencer, irmãos, com a classe, porque é isso que deve viver uma verdadeira apostólica. Vamos meditar no assunto das amizades inconvenientes, baseado no sábio ditado popular que diz: diga-me com quem andas, e te direi quem és, ou diga com quem andas, e te direi o que tu queres. Santa Avó Rosa, ela completou este dito popular, afirmando: me digas com quem andas, e eu te direi quem tu és. Ande com os bons, e será um deles. Ande com os maus, e será então pior do que eles. Na Sagrada Escritura, o grande salmista Davi nos ensina: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Diante desse ensinamento, fica entendido que é preciso vigiar muito sobre as amizades. Não é proibido terem amizades com pessoas, mesmo que essas pessoas não possuem a nossa fé, mas é preciso ter muito cuidado com as influências de certas amizades. Por isso, procurem sempre terem amizades sadias, com pessoas que acrescentem algo de bom na sua vida. Não é difícil perceber se uma pessoa é uma boa influência para você, ou se é um risco para a sua vida física ou espiritual. Procure andar com pessoas que se identificam com você. O que você quer e o que você espera. Se quer ser um profissional de qualquer área, procure espelhar nos bons trabalhadores, nos bons profissionais. Procure sempre o seu desenvolvimento. Se quiser ser um obreiro ou até mesmo um pastor, procure se aproximar de bons pastores, fiéis obreiros. E busque a sabedoria dos céus, inclusive com a inspiração da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, para o seu aperfeiçoamento e entrada no ministério. Se deseja ser um membro do coral, procure participar e se desenvolver junto com outros coristas, músicos e regentes, neste ministério tão importante para a nossa igreja. Se deseja constituir uma família, procure se aproximar de pessoas que tenham a mesma fé, o mesmo princípio, os mesmos objetivos. E não assuma compromisso por brincadeiras. Seja comprometido com o seu objetivo, para que Deus e os nossos santos procuram e possam te ajudar e abençoar. Irmão, isso aqui é ideal. Isso aqui é saber o destino. É saber o destino. Um exemplo, aqui nós estamos... uma situação bem fácil dos irmãos entenderem. Eu quero ir para Marília, mas se eu pegar sentido Bauru, eu vou chegar em Bauru, não vou chegar em Marília. Entenderam, irmãos? Então, se eu quero algo na minha vida, e se eu sei daquilo que eu quero, eu vou aproximar de pessoas com aqueles princípios. Não adianta eu querer uma coisa, irmãos, e estar rodeado de pessoas que querem outra. Eu não vou chegar no meu destino. Porque se eu desejo ir um destino, eu tenho que pegar aquela rota, aquele trajeto que vai me levar naquele destino. Se eu pegar destino contrário, eu vou para outro destino, vou para outro lugar. Se eu desejo, irmãos, ter bons relacionamentos, se eu desejo, eu tenho na minha vida, eu quero servir a Santa Avó, eu
eu preciso rodear de pessoas que têm este princípio. Que têm este, quero ter uma família feliz, eu quero ter uma vida feliz, abençoada. Então faça o que é certo, começa certo. No namoro, faça as coisas certas. Procure agir dentro da doutrina. Procure relacionamento com pessoas da nossa fé que vai proporcionar isso para você. Porque, irmãos, tem pessoas que sonham num futuro maravilhoso, né? Minha vida no futuro, eu quero ser assim, eu quero isso, eu almejo isso. E aí, irmãos, no presente faz tudo errado. Ou seja, esperam colher lá na frente algo que não estão plantando agora. Se eu quero colher alguma coisa no futuro, eu tenho que plantar exatamente aquilo que eu quero colher. Não adianta eu querer lá na frente colher bons amigos, um relacionamento salutar, um obreiro valoroso, um corista de valor, sendo que agora eu estou rodeado de pessoas que vão me levar para outro destino, para outro caminho. Irmãos, isso conta muito. Influência prejudica muito, irmãos. Uma má influência. Claro que uma boa influência ajuda. Uma boa influência, ela colabora, ela constrói, irmãos. Uma boa influência constrói muito. Mas uma má influência, ela destrói. Principalmente numa fase em que o jovem ali está naquele ímpeto da idade, né? E acham que são maiores que os pais, que são mais inteligentes que os pais. Porque nós temos uma fase assim. Nós temos uma fase que parece que nada faz sentido daquilo que nós ouvimos. É somente a nossa percepção da vida, o nosso jeito de olhar as coisas. E aí, irmãos, às vezes a gente se fixa em algo e não olhamos aquilo que está ao redor. E essa é uma idade muito, muito cruel. Porque, irmãos, tem levado muitos jovens a se perderem, a abandonarem o ministério que era tão bonito, né? Jovens que nós vimos crescer na igreja, que começaram a tocar tão bonito, que logo cedo aprendeu a tocar instrumentos de uma forma tão maravilhosa, e a gente via, nossa, que futuro que terá essa pessoa, que futuro maravilhoso que terá esse jovem. E aí, irmãos, por influências de amigos, né, acabaram abandonando a igreja, acabaram abandonando a Santa Avó, perderam tudo, irmãos. Um futuro tão bonito que tinha, às vezes perdem tudo por causa de um amigo, por causa de uma amiga, por causa de pessoas que chegam devagar e vão colocando coisas na cabeça desses jovens, dessas pessoas, e acaba aos poucos a pessoa perdendo a fé e perdendo o princípio que sempre aprendeu, que sempre teve, né? Esquece tudo que aprendeu, irmãos, e acabam indo para o mundo e aí arcando com as consequências que são terríveis. Por isso dizia o sábio rei Salomão em um dos seus provérbios: aquele que anda com os homens sábios, sábio será, mas o companheiro dos tolos será tolo, e sofrerá aflições e atribulações. Aqueles que andam em más companhias, irmãos, eles sofrerão as consequências disto. E hoje nós temos algo que contribui ainda mais para isso, que são as redes sociais, os amigos virtuais que nós temos, né? O relacionamento que às vezes nós mantemos nas nossas redes sociais. Isso é muito perigoso, irmãos. Isso tem, inclusive, ceifado famílias, né? Causado interrupções de sonhos. Famílias que se uniram, jovens que se casaram com tanto objetivo, com tanto propósito, um casamento muito bonito, algo muito maravilhoso, jovens que se davam tão bem, que se combinavam tão bem, e era realmente muito bonito, e aos poucos, irmãos, foram perdendo isso pela influência das redes sociais, né? Influência de pessoas que daí, irmãos, à distância, tomam-se ainda mais coragem para fazer propostas indecentes, para falar coisas que não devem, e à distância as pessoas elas tendem a terem mais coragem mesmo do que pessoalmente, e aí, irmãos, as coisas se complicam muito. Nas redes sociais as coisas se complicam muito. Somente no mundo hoje, totalmente informatizado, que nos mantém ligado o tempo todo, irmãos, conectado o tempo todo. É bom, faz bem, isso ajuda às vezes. Só que, irmãos, por outro lado, atrapalha muito, né? Chega em casa, o casal ali, né? Ficou longe o dia inteiro, e aí, irmãos, às vezes chega em casa, cada um vai para um lado, para o outro, um pega um celular, o outro, e vão
Às vezes o tempo passa, né, chega a hora de dormir, eles nem se viram. E assim tem acontecido. E às vezes o tempo tem passado e as pessoas não acordam para isto. Não conversam com os filhos, não tem mais tempo para brincar com os filhos, não tem mais tempo para conversarem, não conseguem sentar mais para fazer uma refeição juntos. Isso é muito perigoso. Estão sempre ligados, conectados, cada um com o seu celular, com o seu tablet, com o seu computador. E assim o tempo vai passando, irmãos. O tempo vai passando. E a influência disso pode ser muito perigoso, porque esta roda de escarnecedores que diz lá no passado, o salmista Davi que disse isso, olha, irmãos, quantos séculos faz isso, né? Quantos anos se passou, e ele falava da roda dos escarnecedores, porque as pessoas se reuniam para conversar. Hoje, irmãos, esta reunião de conversas, ela se faz através de grupos, né? Grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, grupos no Telegram, um mundaréu de redes que tem hoje, e a facilidade que as pessoas têm. E assim, irmãos, as pessoas têm muita facilidade para se envolverem com coisas que não são boas, e para fazerem coisas das quais se arrependerão muito um dia. Então temos que ter muito cuidado, porque hoje estas rodas dos escarnecedores se expandiu muito, irmãos, com as redes sociais. Às vezes a pessoa começa a conversar com alguém que está lá do outro lado do mundo, e às vezes ali no começo, aquela ilusão, aquela coisa muito bonita, e quando menos pensa que não, já estão com um problema tão grande que não vão conseguir mais sair. Esse é o perigo das redes sociais. O amado apóstolo São Paulo nos deixou registrado em Coríntios: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, quanto alerta nós temos sobre isso? Quanto alerta? Será que nós vamos teimar e dizer, eu sei o que eu quero, eu sei do meu objetivo? Irmãos, nós não podemos desafiar o inimigo. Nunca nós podemos, irmãos, desafiar o inimigo. Não desafie, não. Porque alerta nós temos. Desde o rei Davi, foi passando por Jesus até o apóstolo São Paulo. Que inclusive, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele foi prova viva disto. Porque enquanto ele estava ali cercado daquelas amizades que o fazia acreditar em princípios que não era real, ele tinha um coração bom. Jesus provou isso depois que entrou na vida dele. Mas antes, irmãos, São Paulo, que chamava Saulo, ele perseguia os cristãos. E não era perseguir, não, matava, irmãos. Açoitava, prendia. Olha o que ele fazia com aqueles que defendiam o nome de Jesus. Até que em caminho de Damasco, num certo momento, Jesus apareceu para ele, irmãos, e transformou a vida dele. Ele deixou de andar com aquelas pessoas e passou a andar com os escolhidos de Jesus. A vida dele mudou de tal forma que ele mesmo não andando com Jesus, não conhecendo Jesus em pessoa, não tendo a convivência que teve os apóstolos, ele foi considerado um dos maiores apóstolos de Jesus. Porque foi um dos que mais defendeu o nome de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia. Depois que ele deixou das más companhias e passou a andar com pessoas boas, com pessoas de princípio, com pessoas de valores. Essa foi a transformação da vida de um homem. E ele mesmo disse aos irmãos de Coríntios: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então não desafie, não pense, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho minha cabeça formada, eu tenho meu pensamento, nunca vou abandonar a Santa Avó, nunca vou abandonar a igreja. Irmãos, não brinque com o inimigo. Nós precisamos estar sempre em alertas, sempre, irmãos. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai o tempo todo. Nós devemos fazer isso, vigiar muito, orar muito, porque, irmãos, o inimigo, nosso inimigo, ele anda ao nosso redor, bramando como leão, como diz as Escrituras, está ali bramando, vigiando, rugindo, e no momento de bobeira, ele vem
e nos atinge. Entende, irmãos? Então é isso que nós temos que fazer. Vigiar e orar o tempo todo, né? Porque as más companhias, elas corrompem bons costumes. Enquanto Saulo de Tarso andava com os resistentes aos ensinos de Jesus, ele foi apenas um soldado, perseguidor ferrenho da igreja primitiva. Mas depois que encontrou a luz de Jesus no caminho de Damasco e passou a andar com os apóstolos e discípulos, se transformou no grande e amado apóstolo São Paulo, o primeiro que saiu na defesa escrita e o que mais defendeu a igreja de Jesus, pois grande parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Esse é, irmãos, um dos maiores exemplos de transformação que temos. Foi o que aconteceu com o apóstolo São Paulo. É o maior exemplo, irmãos. O que ele era, o que ele foi e o que se tornou. O que ele se tornou após Jesus aparecer para ele de Saulo, Saulo, por que me persegues? Como se falasse, o que eu fiz para você? O que eu te fiz? Por que me persegue tanto? E Jesus deu orientação para ele, e ele seguiu tudo que Jesus disse para ele. Foi batizado, irmãos, e após a conversão dele, ele passou a chamar Paulo. E São Paulo ficou, irmãos, registrado assim de uma forma muito marcante. Hoje, muitas coisas das quais nós pregamos, irmãos, vêm exatamente do ensino do amado apóstolo São Paulo. Pregou muito, ensinou muito, irmãos. E os ensinos que ele ensinou lá no passado, também os ensinos de Jesus, dos apóstolos, é tão real, irmãos, que aqueles ensinos é como se fosse para nós os dias de hoje. As palavras, o tempo passou, irmãos, as coisas mudaram muito. Isso é interessante de vermos. Porque como que o tempo mudou? Como que as coisas mudaram, irmãos? Mudou tudo. Não só no aspecto tecnológico, mas em todo sentido. O mundo mudou. 2000 anos, mais de 2000 anos, como que o mundo evoluiu? Mas a palavra de Deus é a mesma. Sabe por quê, irmãos? Porque fala de coração, fala de pessoas, fala da alma. Fala da alma, fala do Espírito. E o nosso Deus não mudou. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, que alertou lá Saulo, aquele perseguidor ferrenho, irmãos, hoje está aqui falando para nós, é o mesmo, não mudou. Por isso que a doutrina deles, irmãos, é como se fosse tão atual, é tão real. Porque a palavra de Deus, ela é infinita, não tem validade. Não é de época. Não, irmãos, não é, ela é eterna. Daí nós temos esses exemplos tão importantes para nós. Por isso, afirmam outros ensinos cotidianos, outros dizeres populares que nós temos. A maçã estragada estraga as outras maçãs da caixa. E um outro, cuidado com o fermento, pois leveda toda a massa. Os irmãos já viram, por exemplo, se deixar uma maçã estragada junto com as outras, ela vai estragar as outras também. Uma batatinha, se deixar uma batatinha podre no meio das outras, logo está todas as outras estragadas. É assim, irmãos, nós temos que escolher as pessoas. Saber aonde nós estamos, qual é o nosso destino, o que queremos para nós, porque se nós estamos no meio de pessoas corrosivas, pessoas que contaminam a nossa vida, nós vamos ser contaminados. Isso não é escolha, Porém, alguns ainda resistem aos ensinamentos, conselhos e leis de Deus e dos seus santos. E muitas vezes questionam que Judas Iscariotes andava com Jesus e que Jesus andava com Judas. E nem Judas virou santo e nem Jesus virou traidor. Esclarecemos que Judas andava com outras amizades inconvenientes e deixou-se levar pela dúvida, pela rebeldia, pela falsidade e pela ganância. Por isso se perdeu e traiu seu mestre. Jesus andava com outros discípulos e foi daí que os preparou e os transformou em seus apóstolos, responsáveis pelo o Novo Testamento e por manter viva a mensagem e o evangelho do Mestre Jesus. Tudo isso pode parecer muito difícil para se aprender e pôr em prática em nossa vida humana e espiritual, mas basta estar ligado aos céus, sempre em oração e fazer a sua parte,
prestando atenção, avaliando e escolhendo as amizades e o que você quer ser ou que influências você quer ter para decidir com quem andar e que amizades ter. Se andares com os maus, será mal. Se andares com os que falam mal dos outros, logo falarás mal dos outros também. Se andarem com os bons, humildes e sinceros, leais, consagrados, obedientes e santos, é normal, é que também sejam santos para a glória de Deus. Se andar com pessoas que só querem sair para lugares áridos e profanos, logo serão também e passarão a frequentar esses lugares. Se andar com pessoas que têm vícios de fumar, de beber álcool ou usar drogas, logo irá beber e usar também, adquirindo esses vícios que já desfizeram tantos lares, tantas amizades, carreiras e vidas que tinham tudo para dar certo. Por isso este conselho, no tema de reflexão deste boletim, é muito oportuno e alertar. Diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Aconselhamos com amor, fuja das amizades inconvenientes e cultive os bons amigos que valem a pena. Confie na igreja apostólica e em nossos santos. Pessoas experientes e sensatas afirmam: queres deixar dos vícios? Então se afasta das amizades envolvidas neste vício, pois é difícil ficar com essas companhias e não ser influenciado por elas. E se contarmos com a misericórdia e ajuda de a bênção dos nossos santos, melhor e mais eficaz ainda será a vitória. Se quiser ser feliz e bem-aventurado, faça a sua parte, influencie as pessoas para o bem e para que não deixe influenciar pelo mal. Não tenhas receio de dizer não às amizades inconvenientes. Afasta do mal e aproxima-se dos bons. Não dê chance à tentação ou à ilusão. Seja consciente e não arrisque tua justificativa e a salvação de tua alma. Mas se caíres, te levantes, e se já estiveres no chão, não te desanime e busque forças para te levantar. Se aparecer que não há saída, que tudo está perdido, saiba que Deus está sempre de braços abertos, através de nossos santos, esperando a volta do filho pródigo. Mas tudo tem limite, inclusive o perdão e a misericórdia de Deus, pois Ele é perfeito e justíssimo. O futuro e o destino são teus, a escolha é tua, e como diz nosso hino, faça a escolha certa. Melhor ter poucos amigos e chegar aos céus, do que ter muitos amigos e ir parar no abismo de trevas. Onde foi parar o rico avarento da parábola de Jesus, que vivia cercado de amigos, seus banquetes, mas como eram viciados e inconvenientes, que amavam as farras e a vida sem Deus, o levaram a pagar um preço caro por aquelas amizades e incorrer num prejuízo severo para quem não fez a sua parte, para mudar sua vida para melhor, e nem se esforçou para afastar as amizades inconvenientes do mundo, e nem ligou para se aproximar de Deus. Pense nisso e faça a melhor escolha enquanto é tempo, enquanto não é tarde demais, enquanto é dia de salvação. Filho da igreja apostólica, nosso querido irmão ou irmã, ainda há tempo de emendar a vida. Se você se afastou ou tem dúvidas, se arrependa e volte à casa do Pai. Deus, Pai, Jesus, Filho, a Mãe, Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos da família celeste querem o melhor para todos nós e sabem que uma amizade boa é um grande tesouro, inclusive para a formação da família, mas nos alertam que uma amizade inconveniente é um caminho de perdição, e são muitos os que seguem por ele, pois é espaçoso e largo, mas todos que por eles andam têm um futuro doloroso e amargo. Sejam sábios, fiéis, perseverantes e consagrados e santificados. Irmãos, está aqui esta mensagem, um alerta, irmãos, e um alerta muito oportuno para entendermos o que queremos para a nossa vida. Então sejam inteligentes, façam boas escolhas, irmãos. Não permita que pessoas ruins aproximem de sua vida e entre dentro de sua vida, como nós falamos ontem. Não, sejam inteligentes.
Não vamos maltratar ninguém, não, irmãos, não é isto. Nós vamos amar a todos, respeitar a todos, só que nós temos que ser sábios. Nosso relacionamento, a nossa vida, nós temos que escolher muito bem quem vai fazer parte dela. Dê, irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, dê sabedoria para os irmãos entenderem isto. E levem este assunto a sério, irmãos, não brinquem com este tema não. Este assunto é sério, né? Porque é um alerta que faz hoje, irmãos, que pode te livrar de uma enroscada, pode te livrar de algo que os irmãos às vezes estão fazendo, de um caminho que estão andando, e que algo que pode te custar muito caro no amanhã, inclusive a sua vida, inclusive a sua alma. Então leve este assunto a sério. E que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ajude os irmãos a entenderem a seriedade deste assunto. E irmãos a respeitarem aquilo que é a vontade da Santa Avó Rosa, a vontade do Santo Irmão Aldo, de fazerem as nossas boas escolhas e de escolhermos pessoas boas, as quais nós vamos compartilhar da nossa vida, falar das nossas frustrações, falar dos nossos sonhos, porque é bom conversar. Nós gostamos de conversar, nós somos humanos. Eu comecei a mensagem dizendo isso, nós precisamos conversar. Não vamos viver sozinho, trancado, guardar tudo para nós, as nossas emoções, as nossas frustrações. Irmãos, nós não aguentamos, não podemos guardar tudo isso, não, nós vamos compartilhar isso com pessoas, mas escolham bem as pessoas com as quais você vai compartilhar os seus sentimentos, porque isso, irmãos, pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito ruim. Vamos ouvir Bondoso e Valente Coração, falando do irmão Aldo, o nosso amigo verdadeiro. E esse os irmãos podem confiar, nesse os irmãos podem entregar toda a sua vida. Não tenha medo de conversar o que os irmãos quiserem com ele, né? Ele é o amigo que nós vamos compartilhar tudo, irmãos, tudo mesmo. Não há nada, não há nenhum assunto que nós somos proibidos de falar com este amigo. Irmão Aldo, nós podemos falar tudo para ele. Então vamos ouvir Bondoso e Valente Coração.
irmãos, nós vamos finalizar a nossa reunião. Meu muito obrigado pela presença dos irmãos ontem e hoje, o trabalho que os irmãos coristas realizaram, os obreiros também, e a presença de todos. Que a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, abençoe grandemente. E para mim foi um motivo de muita alegria voltar aqui com os irmãos depois de algum tempo. Espero que não demore tanto para voltar novamente. Muito obrigado a todos e que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo abençoe. Oremos. Querido Deus, onipotente Pai, estamos finalizando a nossa reunião, final de semana que o Senhor nos concedeu, tão bom, tão gostoso, estarmos reunidos falando de um assunto tão importante para nós, para meditarmos, às vezes até nos nossos atos, e olharmos para nós e ver as nossas atitudes, como estamos nos portando diante da sociedade, como estamos nos portando diante daqueles que nós escolhemos para estar por perto, porque nós temos que ter os limites. E tudo na nossa vida tem limite, tudo nessa vida precisa ter limite. Nós precisamos conhecer os nossos limites também. Querida Santa Avó Rosa, santo e querido irmão Aldo, nós rendemos a nossa gratidão aos senhores pelas lindas reuniões que os senhores nos concederam ontem e hoje. Trabalho tão bonito do coral que nós ouvimos nas duas reuniões, esses hinos tão belos, que nos fortalece tanto, que nos anima tanto. Também o trabalho de todos que cooperaram muito para que essas duas reuniões fossem possível a realização delas. E a mensagem que o irmão Aldo nos enviou para falar conosco neste final de semana, nós também agradecemos muito pela oportunidade de ouvirmos sobre este assunto. Agora nós vamos voltar para os nossos lares e pedimos que a Senhora conceda a eles, Santa Avó, uma tarde maravilhosa de domingo e uma semana muito boa. Que eles tenham muita felicidade, que eles tenham muita paz e que eles guardem principalmente o amor no coração deles, o amor que vem dos céus. Que eles tenham muita fé e que eles sejam muito inteligentes e sábios para fazerem suas escolhas, inclusive as escolhas de uma boa amizade. Que eles sejam sábios em escolher os seus amigos para não pagarem caro o preço num amanhã tão próximo que pode causar uma má amizade e uma influência ruim. Santa e querida Avó Rosa, nós agradecemos a Senhora mais uma vez por essas reuniões, mas antes de finalizar essa oração, eu ainda te peço que atenda os clamores que eles estão lhe fazendo, que já oraram inclusive no transcorrer desta reunião, mas alguns estão ainda orando, pedindo, clamando, e aqueles, vó, que usando a fé de uma forma tão maravilhosa, vieram até este altar e colocaram os nomes nesta caixa de pedido de oração. Vó, não os decepcione, ajude eles, vó, pessoas que estão precisando muito da tua graça. Não sei o que lhes atinge, não sei o problema que os aflige, vó, mas a Senhora conhece, a Senhora sabe. Seja o que for, se for da vontade dos céus e do merecimento deles, se for de justiça, que a Senhora atenda esses nomes, atenda esses clamores aqui, vó, e alivia as suas dores, sara as suas enfermidades. Tire aquele problema que tanto os perturbe, vó. Tire da vida deles tudo que não é bom. Às vezes, aquele problema emocional. Às vezes, aquela mãe, aquele pai que pede tanto em favor de um filho. Aquele casal que almeja tanto um bebê, uma criança na família, mas ainda não conseguiram. Vó, eu não sei, a senhora conhece. Então, vá, atenda esses nomes, vó. Atenda esses pedidos. E que eles sejam felizes, e que possam sentir na vida deles o poder que vem dos céus. Irmãos, encerrando esta reunião, recebam a graça, a bênção do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a bênção do nosso Espírito Santo, a bênção de Jesus, a graça, a unção de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa querida e Santa Avó Rosa, e as bênçãos do irmão Aldo. Leve essas bênçãos com vocês, irmãos, e sejam felizes hoje, para todos sempre. Amém. Passou para todos e até outro dia. Obrigado.